Muito boa noite, cá estamos nós de novo com um programa Basta Crer. E hoje nós temos um tema especial, uma rubrica especial, Servir a Deus. Sim. É isso, né? O que é que isto implica? Implica muita coisa. Implica muita coisa. Implica servir a Deus com o nosso tempo, com a nossa vida, com as nossas finanças, ou seja, é uma área assim um bocado abrangente. É tudo? Sim, É a vida toda, pronto. Entretanto, nós temos dois números de telefones, uma que é do WhatsApp, outra é do SOS. O WhatsApp é o mais 351 912 895 800 e depois temos o SOS, mais 351 21 190 89 90. Então, pode ligar para lá para fazer o quê? Podem ligar para fazer o pedido de oração, podem ligar também para contar o seu testemunho ou então também para fazer perguntas, se tiver alguma dúvida, onde é que há uma igreja perto ou outra dúvida qualquer que tenham, podem ligar, que nós temos pessoas que estão agora mesmo a atender os telefonemas, a responder às mensagens, então temos pessoas disponíveis para falar consigo. É isso mesmo. E também o Festival de Talentos, também temos coisas a dizer acerca disso, não é? Sim, as inscrições já terminaram, agora Pronto, o que vem a seguir. infelizmente, mas Quem não se inscreveu, pronto, para a próxima. não pode fazer parte assim, ativamente, assim, agora mais assim para trás. Agora é nos votos. Agora as influências, a vossa influência, o voto. Sim, então vamos ter eliminatórias e depois a final. E a primeira vai ser no dia 24 de abril, que acho que não é este sábado, acho que é no próximo. Mas temos um spot também que fala sobre tudo isso. Está a chegar o 15º Festival de Talentos. As inscrições já estão encerradas, mas contamos contigo para apoiares os participantes assistindo à transmissão das eliminatórias no dia 24 de abril e 1 de maio pelas 16 horas na Curiacos TV. Fica atento às nossas redes sociais para saberes mais informações e também como podes votar nos teus preferidos. Contamos contigo! Então, isto é muito importante, né, que vocês também fazem a parte, que fazem lá os votos, né, e também para ver o que é que todas as pessoas mandaram, o que é que está a acontecer. E mesmo se você não fez inscrição agora, né, mas está assim, eu queria ter, mas pronto. Fica vendo como que as pessoas estão a fazer e depois para a próxima você já vai fazer parte ativamente. Pronto, é isso mesmo. E temos mais uma data, né? Sim, temos a nossa convenção de fé e este ano vai ser de dia 16 a 22 de agosto, aqui mesmo no Tijolo. Sim, e é só isso? Sim, as datas são as informações assim gerais e depois, como é óbvio, né, todos os anos a Convenção de Fé é uma grande festa onde junta todo o Ministério Maná de toda a parte do mundo, não só das pessoas que moram aqui em Portugal, mas também do resto da Europa, de África, das Américas. No ano passado, devido ao Covid, não foi assim tão abrangente, né, de tantas pessoas, mas toda a gente participou através da televisão, através dos canais online. Então, o objetivo é toda a gente ficar preparada, não é, para esta grande festa e quem puder vir, e se as coisas correrem bem, que vão correr bem, as pessoas vão conseguir vir e estar aqui presencialmente. Sim, então o lugar é aqui, em Sim. Portugal, no Tijolo. Temos data, temos lugar, então falta só mesmo você. Então toma nota dessas datas, 16 a 22 de agosto. E agora nós temos alguns testemunhos, então eu quero começar para ler um testemunho que é de Pinhal Novo e é da Dulce. Então diz assim: na sexta-feira convidei uma pessoa a vir à igreja comigo. No final da reunião fez a oração de salvação. Naquele momento ele tinha 2 caroços, um no peito e outro nas costas. No domingo voltámos a ir à igreja e no momento de ministrar ele foi ao altar pedir oração. E o bispo orou por ele e ele recebeu a sua cura. Fomos almoçar e foi quando ele reparou que os caroços desapareceram. Para a glória de Deus. E hoje foi a uma entrevista de emprego e amanhã já vai começar a trabalhar com um quarto para viver. É um privilégio cuidar dos novos convertidos que são a maior riqueza de Deus. Na verdade, este testemunho tem muito a ver, na verdade, com a tema 2, né? Servir a Deus. Ela está a dar testemunho que, em primeiro lugar, evangelizou, convidou uma pessoa para vir, a pessoa entregou a vida a Jesus, mas ela depois não largou a pessoa, né? Não diz, pronto, já está, esta já está, vamos para a próxima que está na minha lista. Não.
Depois, no domingo, foi outra vez à igreja, então ela deve ter explicado como que se é, porque a pessoa foi à frente, foi receber a sua cura. Então, nem ficou desanimada, porque aparentemente nada apareceu, né? Mas pronto, entretanto, foram almoçar e depois a pessoa deu conta que foi resolvido, né? Que desapareceu. E não só isso, mas depois também tive uma entrevista de emprego, vai já começar, entretanto, não foi ontem, né? Então hoje já começou a trabalhar. Hoje, então, começou a trabalhar, pronto. Então, e aqui a pessoa acaba para dizer, na privilégio, cuidar dos novos convertidos e, na verdade, são essas maiores riquezas que Deus nos dá e é a melhor chamada, na verdade, que nós tomamos conta, né? Que Deus nos dá esse privilégio de ganhar outras pessoas para Jesus, acompanhar e ver que eles começam a vencer na vida e que Deus transforma a vida deles. Então, muito importante isso, né? Sim. Tens É um, a dizer mais testemunho, sim. é um testemunho muito completo, não é? Porque vemos Sim. a pessoa recebeu a salvação, recebeu a sua cura e recebeu um emprego. Portanto, em todas as áreas da sua vida, a pessoa foi transformada pelo poder de Deus e tudo porque uma irmã evangelizou. Então, ela fez o papel dela e depois Deus fez... É óbvio que o novo convertido também teve que fazer a sua parte, não é? Mas depois Deus conseguiu fazer tudo o resto na vida desta pessoa. É isso mesmo. E depois temos um outro, quer dizer, na verdade temos muitos testemunhos hoje. Então, qual é que queremos ler? Temos aí de Angola, temos de Londres, temos da Argentina, outra da Argentina, uma de Portimão. Então, pode ser talvez olha, esta, da Argentina, Então, foi a Melina Melina. que mandou. E ela diz: estava a viver um tempo muito complicado. No sábado passado saí de casa para ir à reunião e não tinha nada em casa para comer e o único dinheiro que tinha dava para comer 1 ou 2 dias apenas. Fui à igreja e decidi semear em tempo de fome. No final, passei pela mercearia, comprei bebida e esperei tranquila, confiando em Deus. Na segunda-feira recebi uma chamada a dizer que eu tinha direito a um valor mensal que o Estado tinha que me pagar, que eu desconhecia. Recebi esse valor, comprei comida, paguei as minhas contas e continuo com o valor para o resto do mês. Os métodos de Deus funcionam mesmo. Veja, aqui este é um testemunho maravilhoso. Sim. E isto aqui estamos a falar da Argentina, né? Que já é muito complicada mesmo. Inflação é uma coisa que nem dá para imaginar. Então ela ia para a igreja, não tinha mesmo, olha, por 1 ou 2 dias e não tinha mais nada. E ela decidiu fazer a palavra de Deus. Ela decidiu, olha, já que não tem mais nada, né? Só tem isso, então eu vou pôr isso nas mãos de Deus e Deus vai fazer a sua parte. E Deus sabe o que é que a pessoa está a passar. E quando uma pessoa assim dá nas mãos de Deus, né? Deus não fica assim, oh, alguém me deu uma coisa. Não, Deus sabe o que é que essa pessoa está a passar e Ele conhece, né? E é exatamente o que aconteceu, esses exemplos que nós conhecemos, da viúva de Sarepta, né? Que também deu a última coisa que ela tinha. Então aí Deus também, Ele não chega atrasada. Não foi uma semana depois, mas foi no dia seguinte que ela recebeu um telefonema, né? Que ela tinha direito a um valor, então esse valor dava para a mês inteiro. Então nós vemos que Deus é fiel à sua palavra. Entretanto, quando nós fazemos a nossa parte, quando nós praticamos a palavra, mesmo quando parece que é muito difícil e ela teve que tomar, na verdade, uma decisão mesmo, que quer dizer, não é nada fácil. Entretanto, ela tomou essa decisão e Deus operou na vida dela e ela ficou com testemunho. E a partir de agora, ela tem esse testemunho, ela tem essa experiência com Deus. Então, não importa agora o que é que acontece, ela sabe que Deus é fiel à sua palavra, cumpre a sua palavra e que nós podemos confiar em Deus. Então, isso são coisas, quando nós passamos por isso e nós decidimos de fazer, nós ficamos com essas experiências que faz que no futuro nós também vamos vencer outras coisas e também faz que o diabo não nos pode enganar. Quando ele vem com conversas, não dá, tenha cuidado, tem que olhar para isso. Não. Eu não vou ter cuidado, eu vou ter... Claro, eu vou ter cuidado, né? Mas eu vou praticar a palavra de Deus, porque Deus funciona. Ele é o Deus do sobrenatural. Quando mais nada funciona, Ele sempre funciona. A sua palavra funciona, a lei funciona. É isso mesmo, né? Sim. Pronto. Queres dizer mais qualquer coisa sobre este testemunho? Não, acho que já foi tudo dito. Já foi tudo dito, né? Então vamos aqui chamar o nosso convidado de hoje. E hoje o nosso convidado vem assim de mais perto.
E vem de onde? Venho ali da margem sul do Tejo. Margem sul, então como é que está a sul, lá, ao outro lado do rio? Está de chuva também, como aqui De chuva deste também. lado. Não, estamos também nesta situação de desconfinamento, Sim. e etc. Mas estamos bastante bem, as igrejas estão muito bem. Os irmãos têm sido bastante fiéis, temos tido muitas pessoas novas, temos tido muita gente na igreja, tem sido muito importante isso também. É isso mesmo, né? Então, muito bom de ouvir isso. Entretanto, eu vou pedir à Samara para falar um pouquinho consigo, que pronto, ela falar um pouquinho da mãe. Sim, só para ela me deixar falar. Estou a brincar. Então, hoje vamos falar sobre a consulta pastoral, Consulta não é? pastoral, E o é que é uma consulta pastoral? Olha, a consulta pastoral, e para que seja mais fácil para que as pessoas lá em casa entendam, é a semelhança de uma consulta médica, alguém que vem, que chega junto do seu pastor, tem uma conversa, explica a situação e o pastor vai aconselhar, segundo a Bíblia, aquilo que a pessoa deve fazer para conseguir vencer essa situação. Basicamente é isto, é muito simples e tem sido muito importante ao longo dos tempos as consultas pastorais e o acompanhamento também às pessoas neste sentido. E quanto tempo é que demora, não é? Porque há pessoas que podem pensar, às vezes há consultas, não é? É só uma consulta. Neste caso, normalmente, como é que funciona Não, isso? a consulta é feita durante é um acompanhamento que é feito durante 7 semanas e uma consulta curta não vão lá ficar uma manhã, uma Sim, tarde sim, sim, inteira a falar, também para que isto seja entendido pelas pessoas lá em casa. E durante... pessoa também não paga nada. E as pessoas também não pagam nada, exatamente. Não tem que pagar nada, não é como chegar, não é como ir a um médico e ter que pagar. Não paga nada, de facto, é gratuito e as pessoas podem vir a procurar aconselhamento, porque num momento como este, numa altura como esta, cada vez mais as pessoas precisam dessa orientação, desse aconselhamento. E a quem é que se destina estas consultas pastorais? As consultas destinam-se a qualquer pessoa, que seja ou não da igreja, porque tem sido curioso também que muitas pessoas que não são da igreja às vezes precisam de falar. Nós, curiosamente, temos um contacto telefónico da igreja de Pai Pires e que normalmente está sempre reencaminhada para o meu telefone. Então eu recebo muitas chamadas de pessoas até que não são da igreja e perguntam se podem ir falar, claro, com certeza, mas principalmente para todos os irmãos, de facto, que vêm buscar esse aconselhamento e de várias idades, que também tem sido engraçado que no seu percurso, sejam os mais novos neste percurso inicial de vida, que precisam dessa ajuda, mas também os mais velhos que precisam de vencer certas situações e vêm pedir esse aconselhamento. E claro, também aos novos convertidos, é algo que nós fazemos logo inicialmente, assim que eles recebem Jesus, são acompanhados durante 7 semanas nessa consulta pastoral. É importante também, talvez, dizer, não é, que o propósito da consulta pastoral é que a pessoa realmente ou vença o problema ou tenha a sua vida transformada, exatamente. mas não depende só do pastor. Não depende, depende sempre, de facto, daquilo que a pessoa faz com aquilo que ouve. Aliás, em vários locais, em vários sítios da Bíblia, Deus fala que se eu ouvir e praticar, se eu fizer. Então, é importante que as pessoas sigam esses conselhos, porque, mais uma vez, e eu acho que isto é importante dizer, os conselhos não são dados segundo a experiência do pastor. Os conselhos não são dados segundo a vivência do pastor, mas os conselhos são dados de acordo com aquilo que está escrito. E depois também convidamos sempre a pessoa a passar na sala da palavra, porque há sempre um livro específico, ou um CD, ou seja o que for, que é específico para aquela situação. Como se fosse um trabalho de casa, não é? Exatamente. Ou como o apóstolo gosta muitas vezes de dizer, como se fosse um medicamento. Sim, não sim, é? sim. Quando vai a uma consulta médica, o médico diz, o que é que se queixa? Disto. Então, olha, vai fazer não sei o quê, 3 vezes ao dia. Então, é uma forma de ajudar as pessoas e também de familiarizar as pessoas com este conceito da consulta pastoral. E os resultados são instantâneos, ou seja, a pessoa vai à primeira consulta e já está tudo ok? Era tão bom que assim fosse. Não é a situação é progressiva. Não podemos esquecer Marcos 4, 26, que fala da parábola da semente e diz que tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor. E aquela conversa, muitas vezes, e aquele aconselhamento funciona como uma semente na vida da pessoa. E as coisas vão crescendo, vão mudando e ao longo dos tempos é isso que vai acontecendo, essa mudança vai acontecendo. Até porque a pessoa vai aprendendo a viver à maneira de Deus, não é? Então Exatamente. os resultados errados
as consequências erradas de viver à maneira do mundo vão deixar de Tal e ser, qual, não é? exatamente. Começa a aprender o e certo. exatamente. E é um processo. É como tu acho que tu disseste tudo. Não acontece de um momento para o outro. Nem nunca, nem nunca acontece. É de facto progressivo. E cada vez mais há uma diferença muito grande nas pessoas que têm esse aconselhamento pastoral. E outra coisa que também eu acho que é importante referir é que as pessoas não devem ter vergonha de procurar o pastor. Esta situação É acontece importante muitas também vezes. dizer que as conversas que há É com o pastor não exatamente vão ser espalhadas, pronto, não é? era aí que eu ia chegar. Claro Sim. que não. As conversas ficam ali mesmo, portanto, naqueles encontros, não saem dali e não tem que ter vergonha por causa de se estiver a passar por uma situação, não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Procura a igreja mais próxima de si e, de facto, marque um aconselhamento pastoral. Eu acredito que a sua vida vai mudar. É isso. E como é que uma pessoa pode marcar uma consulta pastoral? Olha, no site no site bastaquerer.com tem lá um local específico que fala sobre consulta pastoral e a partir daí serão dirigidos ou para uma consulta que é o que tem acontecido nestes últimos tempos por causa desta situação. Muitas mesmo dessas consultas têm acontecido de forma digital. Eu tenho feito muitas consultas através do WhatsApp, através do Skype, consoante também a tecnologia que as pessoas possuem, mas também elas serão dirigidas para a igreja mais próxima para que possam fazer essa marcação desse aconselhamento pastoral. E dá também para ligar para os números, não é? Exatamente. Através dos números do WhatsApp e do SOS, também serão encaminhados para a igreja mais próxima para a consulta pastoral e poderão fazer também, porque temos pastores connosco não é? de serviço do outro lado e nós podemos, de facto, ter esse aconselhamento pastoral. Portanto, vai sempre a tempo de o fazer. Então, podemos mostrar agora no site, rápido, como Podemos é que mostrar, se faz. exatamente, já estamos aqui no site, devemos estar, já estamos, sim senhor. Então, aqui do lado esquerdo, tem aqui este menuzinho aqui com umas letras brancas, numa parte cinzenta. É clicar ali em consulta pastoral e, como podem ver aqui, depois explica, de facto, o que é a consulta pastoral e depois podem fazer esse aconselhamento pastoral online, como eu tinha explicado há pouco. Pode ser feito tanto online como também nas igrejas. Estamos aqui a falar para uma grande audiência, digamos assim, e que poderão ter pessoas que já poderão pertencer a uma igreja e poderão fazer a marcação lá, mas para quem nunca foi a uma igreja ou está longe de uma igreja, poderá fazer online. Portugal, Espanha, Alemanha, todos os países aqui estão e faltavam. Talvez também é bom dizer que também damos aconselhamento em várias línguas. Exatamente. Então, quando a pessoa às vezes procura uma, também diz, né? A pessoa pode até escolher o pastor e diz, este pastor fala esta língua. Exatamente. Ou então pode ligar mesmo para o número e dizendo, olha, precisa, pronto, o meu português não é grande coisa. Exatamente. I speak English, please. Exatamente. Ou qualquer coisa em russo. Agora ia falar em russo, mas Sim, dá. desisti, não vale a pena. Mas é exatamente como a Bispa disse, haverá sempre um pastor disponível para falar consigo na sua língua materna, se assim se pode dizer. E temos pastores espalhados por todo o mundo exatamente preparados para isso. Portanto, não deixe, se precisar de ajuda de facto, não deixe de marcar a sua consulta pastoral. É isso. E nós temos também um spot que dá algumas informações em relação à consulta pastoral. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral. A mudança para a sua vida. Pronto. Entretanto, vamos ler mais um testemunho e talvez pode ser esta, que é de Angola e é da Karina. Karina Rodrigues. Sim. Quero dar um testemunho. Há algum tempo atrás, eu pedi oração para o meu marido voltar a ir à igreja e também pedi oração pela atualização da sua categoria no emprego, pois já estávamos numa luta para que a mesma saísse há muito tempo. Hoje ele chegou a casa e disse que foi atualizada essa categoria e também regressou à igreja. Venho agradecer a todos pelas orações feitas. Tudo para a honra e glória do Nosso Senhor. É isso mesmo. Quer dizer, é resultado de orações, né? É verdade. Então, ela vem agradecer a todos pelas orações feitas, então provavelmente é uma dessas pessoas
que fez um pedido de oração, né? Se você só está a ligar agora, você pode fazer o seu pedido de oração através do WhatsApp, através do SOS e também no site Basta Crer. E aí, depois, no final deste programa, nós oramos para si, né? O meu marido vai orar para todos esses assuntos. E depois, então, vamos colocar dentro desta caixa que diz altar de oração. Vamos para esta rúbrica, altar de oração. Vamos embora. Sim. Muito boa noite. Então, estamos agora aqui no altar de oração. Então, esses pedidos de oração vai tudo aqui, depois da reunião, e pelo menos durante 7 dias nós oramos para estes pedidos e acabamos de ler um testemunho de certeza que foi uma que foi mandado para cá, porque ela está a agradecer pelas orações, porque Deus fez, né, o impossível na vida do marido. É Pronto, verdade. né? E é a coragem de pedir ajuda, Sim. de pedir oração, que muitas isso mesmo. vezes nós não temos essa coragem e deveríamos ter mais vezes. Sim, e depois a pessoa fica a lutar sozinha, fica pensando sozinha que vai Exatamente. resolver e sozinha quer dizer, a fé quando nós juntamos, isto é uma grande força. É uma força tremenda que às vezes nós não damos valor a esta força e ficamos a pensar, não, Deus é Deus. Sim, Deus é Deus, mas quando nós nos juntamos, então a fé funciona mais rápido, a coisa funciona mais rápido e você também fica... Pronto, ganha mais ânimo também, ganha mais fé, não perde a fé porque tem alguém ao lado. Vamos, e você... verdade. Sim, é isso mesmo, vamos vencer. É isso mesmo. Então, vamos orar então para estes pedidos de oração. Vamos. Pai, no nome de Jesus Cristo, que nós oramos hoje por todos estes pedidos de oração. Seja que assunto for, Senhor, tudo isto que aqui está é apenas um nome, uma doença que tem um nome, um problema de saúde, um problema de finanças que tem um nome. Mas, Senhor, o teu nome é maior que todo e qualquer nome. Por isso eu acredito, Senhor, na vitória, no sim, no teu amém nestes pedidos de oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. E também quero pedir à Carmali, já que está aqui, né, para orar para todos os médicos, enfermeiros e todo este pessoal que está a tratar com os doentes e toda esta situação. Pai, no nome de Jesus Cristo, que nós oramos nesta noite por todas as pessoas que estão na linha da frente na luta contra esta pandemia, Senhor. Sejam médicos, enfermeiros, todo o pessoal auxiliar, Senhor, e todos aqueles que são das forças de segurança e etc. Pai, oramos pela vida deles, que eles sejam restaurados, que eles tenham no seu coração o verdadeiro objetivo que é servir, ajudar todas as pessoas, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E agora vou pedir para passar um grupo familiar. Um grupo familiar que é da Namíbia. Pronto, vamos então ver este grupo familiar. Apóstolo Jorge Tadeu, boa noite a toda a liderança e toda a família do Basta Crer. Nós somos da família da Igreja Maná da Namíbia. E como sabemos, a tecnologia está a avançar cada vez mais, cada dia. E nós, a Igreja, não estamos a ficar atrás. Estamos a conseguir a participar nos grupos familiares através dessas plataformas digitais e os nossos canais online. E o grupo familiar é este encontro durante a semana, onde nós aprendemos o ABC da Palavra de Deus, para podermos, então, construir a nossa vida sobre a rocha, sobre a Palavra de Deus. E está a ser uma verdadeira bênção para todos nós, e mesmo assim, a distância em casa, conseguimos estar conectadas à videira e estamos a conseguir vencer e obter muitas vitórias, porque estamos debaixo, na verdade, de uma sombrinha da proteção de Deus. E o grupo familiar é super importante e está a nos manter firmes nas promessas que é a Palavra de Deus. Então, um bem-aja a todos, estamos todos juntos. Feliz noite. Tchau, tchau. 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 Tchau também aqui de nós, né? Muito obrigada, Namíbia, né? Maravilhoso que nós temos grupos familiares mesmo em toda parte do mundo. E eu sei, conto como que está a situação em Namíbia, nas várias partes da África, às vezes as igrejas estão fechadas e é mais complicada. E então é tão bom ver que em todos os nossos países nós estamos com esses grupos familiares, estamos a funcionar, estamos a ganhar mais pessoas para Jesus, estamos a fazer que essas pessoas se firmem em Jesus, que não se percam, mas que na verdade neste tempo mais complicado, que eles se firmem ainda mais em Jesus, na palavra e na nossa igreja. Então é muito bom ver tudo o que está a acontecer nos grupos familiares em toda parte do mundo. Esta foi da Namíbia, da África. Então vamos agora para o norte da Europa, né? Manchester, a Rua de Sábado fica em Manchester.
Sabe, claro que ela sabe. Pronto, então vamos ver então o Grupo Familiar de Manchester. Olá, boa noite apóstolo, boa noite bispa e todos os convidados do programa. Nós estamos aqui reunidos em Bolton para mais um grupo familiar através desta ferramenta que é o Skype e temos aqui conosco várias famílias, temos a família de Stockport, temos famílias de Wigan, Lee, Worcester, Bolton e queríamos desejar a todos vocês um excelente programa e daqui da nossa parte vai um tchau, tchau. Então, um grande abraço para todos esses irmãos, né? Não sei se era bem de Manchester, mas pelo menos era à volta, pronto. Era todos esses lugares, o Leeds e Bolton e esses lugares todos. Então, o que nós vimos também aqui, né? Há famílias em várias, vimos fotos, né, que há famílias e também temos alguém a tocar piano. Porque, na verdade, a música também faz parte, né? O cantar, louvar a Deus, faz parte quando nós estamos juntos num grupo familiar. E é tão importante quando nós louvamos a Deus. Então, vimos, né, que há grupos familiares onde alguém toca, o piano ou outra coisa assim. Então, durante o tempo, quando louvamos a Deus, então, alguém toca lá na sua casa, mas toda a gente está a ouvir e toda a gente canta. Então, assim, todos estão a louvar a Deus, que é muito importante. Então, maravilhoso também ver o que é que está a acontecer lá também em Inglaterra. Entretanto, vamos então louvar a Deus aqui mesmo. Aqui mesmo você então está a assistir através da televisão, através da rádio, através de outras maneiras. Então você também pode fazer parte. Nós tocamos aqui, temos os instrumentos aqui, temos as vozes aqui, temos o grupo aqui, estão todas cá. Eles vão cantar e você também vai cantar junto. E vamos cantar porque és tu, Jesus. Viu e quem me vê como eu era e como eu sou. Grande transformação Deus operou em mim. Os meus amigos chamam-me fanático, mas eu não me importo, eu sei bem quem me salvou. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Ah, és tu, Jesus. És tu, Jesus. Ah, quem me salvou? És tu, Jesus. Não havia solução, nem vontade de viver. Jesus Cristo me deu a mão e fez-me renascer. Agora tenho um grande amigo que está comigo em todo o meu viver. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Ah, és tu, Jesus. És tu, Jesus. Ah, quem me salvou? És tu, Jesus. Não há outro caminho para a salvação. Jesus é o Senhor, é a solução. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e a vida eterna, e a vida eterna, e a vida eterna está no meu coração. Sim, és tu, Jesus. És tu, Jesus. Ah, és tu, Jesus. És tu, Jesus. Ah, quem me salvou? És tu, Jesus. Não há outro caminho. Não há outro caminho para a salvação. Jesus é o Senhor, é a solução. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e a vida eterna, e a vida eterna, e a vida eterna está no meu coração. És tu, Jesus. És tu,
Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, sim, és tu, Jesus. 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 Quem me salvou? És tu, Jesus. Jesus. O único caminho, a verdade e a vida. E hoje, como é uma noite que vamos ouvir falar de servir a Deus, este é mais uma vez o convite que lhe queremos fazer a si que está a assistir. Vem servir a Deus e, acima de tudo, louve connosco de todo o seu coração. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos. Vem servir a Deus, vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma a sua. E vem servir a Deus, vem servir a Deus, vem colaborar, ser o servo de Deus, o mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos lá todos juntos. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma mais uma vez. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e toma a sua cruz. Vem servir a Deus, vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Unidos a Jesus nós vamos triunfar. Unidos a Jesus vamos triunfar. Unidos a Jesus, certamente sempre vamos triunfar. E um dos segredos para nós servirmos com sabedoria, com excelência a Deus, é estarmos sempre firmes na palavra de Deus, em tudo aquilo que Ele diz, e certamente assim nós vamos vencer. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme, eu estou firme nas promessas de Jesus. E firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Eu estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente, não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Eu estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de
rocha, a minha salvação. a minha salvação. Estou tão firme, Estou tão firme, não irei vacilar. não irei vacilar. Jesus é o maior, Jesus é o maior, é o Salvador, é o Salvador, é o Libertador, é o Libertador, Ele é o Senhor. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. E firme, 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 firme nas promessas. Firme, 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 firme nas promessas. Firme, 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 firme nas promessas. Nas promessas de Jesus, mais uma vez. Firme, 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 firme nas promessas. Firme, 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 firme nas promessas. Firme, 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 firme nas promessas. Nas promessas de Jesus. Estou tão firme, estou tão firme, não irei vacilar. não irei vacilar. Jesus é minha rocha, Jesus é minha rocha, a minha salvação. a minha salvação. Estou tão firme, Estou tão firme, não irei vacilar. não irei vacilar. Porque Jesus é o maior, Jesus é o maior, é o Salvador, é o Salvador, é o Libertador, é o Libertador, Ele é o Senhor. Firme, firme nas promessas. Nas promessas do governo. Diga assim, não. Nas promessas de quem? De Jesus. Sempre vamos estar firmes nas promessas de Jesus. E nós somos a geração, aquela geração que veio a este mundo para marcar a diferença. Eu sempre gosto de dizer para você não ter vergonha de servir a Deus. Se calhar você é uma pessoa que está a assistir pela primeira vez e acha tudo isto muito estranho, mas saiba que Deus tem algo de bom para a sua vida e nós viemos a este mundo com um propósito. Então vamos louvar a Deus nesta noite com fé, com toda a sua alegria. Olha as palmas! Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Essa ansiedade de libertação e de viver em paz. O amor de Deus no homem fez Jesus fazer o que tu não eras capaz. Nesta corrida contra o tempo, vais acabar na confusão. Estás a tempo de escolher, é Deus quem te quer oferecer a vida e a ressurreição. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós
uma geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 Olá a todos. E tu, como é que tu vais? Eu vou muito bem. Crista, já casaste? Eu já casei. E eu? Também? Ah, casamos. Sim, no mesmo dia. Maravilha, maravilha. Então diz lá. Sim, então temos os testemunhos. Sim. Já limos algumas, mas ainda tem mais. Ah. Então, este vem de Londres. Então, diz assim: não conseguia pagar as contas porque durante um período não estava a trabalhar. Recebia cartas ameaçadoras com valores cada vez maiores. Decidi... Quer dizer, as cartas Sim. Não pagas e, portanto, vais ter que pagar mais isto, aquilo, Sim, aquilo outro. pronto. E ela? Decidiu não aceitar porque sempre deu os dízimos. Não aceitou as ameaças. Sim, é isso. Fez consulta pastoral e de seguida foi falar com as finanças. Que é o Departamento de Estado. Sim, dissera que já estava a falar muito tarde e já não havia nada a fazer. Quer dizer, cada vez está pior. Pois é. Quando Entretanto, tudo está pior, o que é que o livro do apóstolo diz? o livro do apóstolo diz: devias saber. Esqueci-me. Esqueceste? Pronto, então aí a Vitória está perto. Pronto. Entretanto, o que é que ela fez? Quando tudo está pior, parece... Pior? Sim. A Vitória está quase a chegar. A Vitória é aquela, Sim, está ali. sim, é ela. Não, ela já está ali. Sim, pronto. A vitória da pessoa. Claro, a solução do problema, livramento, Vai. pronto, tudo o que precisa. Então, ela fez a consulta... 7 semanas e depois fez 7 semanas de lutar, até vencer, acreditando no livramento. Livramento. O que é que aconteceu? A dívida foi cancelada e ainda recebeu dinheiro, porque tinha pago mais do que devia. Deus é fiel e quando lutamos sempre vencemos. A dívida foi cancelada. Sim. E ainda recebeu dinheiro, ou seja... Virou tudo ao contrário. Virou tudo ao contrário. Portanto, você precisa se você está a ouvir este testemunho, você que deu testemunho, glória a Deus, não é? E há de haver muitos mais testemunhos. Aos outros, você deve ter a fé que vence o mundo. Como é que chama esta música? Vivendo em fé. É o que esta irmã fez. Sim, é isso. Vamos lá então. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. E fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medita nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia e medita nas suas promessas. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Então, vamos estudar mais uma vez segredos sobre finanças.
este testemunho que acabamos de ouvir é muito, muito bom. Porque aqui está uma senhora que em Londres perdeu o emprego e, portanto, ficou sem capacidade de pagar contas. Vieram as ameaças de toda a parte, mas ela não aceitou as ameaças. Porque mesmo assim ela honrava a Deus com dízimo. Então ela sabia o que é que a palavra de Deus promete. Ela tinha fé nas promessas de Deus. E não atentou para as ameaças, para aquilo que estava a acontecer, que era mau. Depois ela foi ao Departamento de Finanças, lá do governo, e a coisa ainda ficou pior, porque disseram que ela já devia ter pago. Então, cada vez estava pior. E mesmo assim, ela escolheu acreditar em Deus. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Não atentando nós para as coisas que se vêem, mas para aquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê está mal, a gente sabe que Deus vai abrir um caminho ou não há caminho. Essa é a fé dela, está a ver? Aquilo que a gente ensina, todas as noites aqui, nas igrejas, enfim. E então ela fez ainda outra coisa, foi lutar 7 semanas seguidas até vencer, porque há certos demónios, são castas terríveis. E no final, ela conta que a dívida dela foi cancelada e ainda por cima lhe deram dinheiro. Ou seja, Deus é Deus. E Deus pode todas as coisas, e todo aquele que crê pode todas as coisas naquilo que o fortalece. Então, é um grande, grande testemunho, maravilhoso, e pronto, é assim. Agora, eu hoje quero falar sobre finanças, não é? Segredos de finanças, e o meu título é Crise no Mundo igual a uma oportunidade de Deus. Quando a gente ouve falar em crise, e estamos todos os dias a ser bombardeados com a palavra crise financeira, crise do Covid-19, etc., isso gera muito medo nas pessoas e por isso elas correm para as vacinas, mesmo que o outro tenha morrido, se ela quer ser vacinada, tem medo de morrer, fala que toda a gente está a morrer e agora também fala que muita gente perdeu dinheiro, perdeu o negócio, perdeu sei lá o quê, está a ver? E, portanto, há uma onda muito grande, negativa, uma opressão terrível nas pessoas. Mas quem tem fé, quem tem Deus e sabe os direitos que tem, sabe aquilo que Deus promete, essa pessoa assim não tem medo dessas conversas, não tem medo daquilo que se passa ao seu redor. Por isso é que Salmo 91, para mim, continua a ser uma baliza importante, onde eu estudo e leio muitas vezes. É como quem come, a ver? Eu como torradas com chá ao pequeno almoço. E amanhã vou fazer a mesma coisa, daqui a 1, 2, 3, todos os dias. Porquê? Porque eu preciso de comer e gosto. E não tenho que andar a ver, bem, ontem comi já, portanto, já sei que é torrado. Não. Alimento-me com essa comida ao pequeno almoço. Mas, espiritualmente é a mesma coisa. Eu alimento-me de Salmo 91, que diz: aquele que habita nos escondidos do Altíssimo é aquele crente, aquela pessoa que já entregou a vida a Jesus, que anda com Deus, que serve a Deus, que dá ouvidos a Deus, que faz o que Deus diz. Ele diz: eu não temo mal algum, porque Deus é comigo, está a ver? 1000 podem cair à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não cairei. Porquê? Porque Deus me protege. Deus dá ordem aos seus anjos para me proteger em todos os meus caminhos. Nem que haja uma peste, como diz lá em Salmo 91, ou seja o que for que estiver acontecendo, eu sou protegido, sou um protegido de Deus. Portanto, é muito bonito. Ora bem, o que acontece? No tempo atual, estamos a ouvir falar em todos os canais de televisão de crise financeira. Muita gente está realmente em crise financeira. E estão assustados, estão em baixo, acreditaram nas coisas do mundo, nas promessas dos governantes, no sistema do país, e agora tudo isso lhes falhou. Mas para aquele que é crente, esta frase é a ordem do dia. Uma crise no mundo é igual a uma oportunidade de Deus para nós que somos crentes. Portanto, é o oposto.
enquanto que a pessoa que está no mundo tem uma crise já sabe que vai cada vez ficar pior, para nós sabemos, pela palavra de Deus, cada vez vamos ficar melhores. Porquê? Porque se calhar vocês são chicos espertos, sabem muito. Não tem nada a ver connosco. Tem a ver com o nosso Deus, com quem nós andamos. A ver? Quem é que é o nosso modelo? É o partido tal? É o sistema financeiro não sei do país? Não. O nosso modelo é Jesus Cristo. Está a ver? Que seja numa crise financeira ou não, para ele tanto faz. Porque o sistema de Deus é totalmente independente. Tanto faz se há crise, se não há, se há abundância, se não há, se há deserto, se há abundância, tanto faz. Porque ele é Deus. E ele nos dá revelações, segredos que ele nos ensina. Está a ver? E, portanto, é muito importante. Ora bem, aconteceu nos dias de Isaac, era filho de Abraão, e isto vem em Gênesis 26. E eu vou passar a ler umas partes de Gênesis 26, porque esta história é uma história que você precisa de ouvir. Esta é uma história para você que está, vamos dizer, contaminado com ideias de crise, de conversas, de sobressalto, dorme mal, tem contas por pagar, tem isto, aquilo, aquilo outro. Esta é uma história para si. Já este testemunho foi um testemunho tremendíssimo, porque se Deus fez isso com esta irmã lá em Londres, também faz consigo. E o que você tem que ter é a fé que vence o mundo, que é o que ela tem. Por isso ela agiu. Teve que fazer guerra? Teve. Mas venceu. Isto é que importa. Bem, então, em Gênesis 26, diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, que era o pai dele. Por isso, Isaac foi-se a Abimeleque. Abimeleque, rei dos filisteus, num lugar chamado Gerar. Mas apareceu-lhe o Senhor e disse: não deixes o Egito. E deixa-me só explicar. Havia uma grande fome. E era a segunda vez que havia fome. Nós também já vamos na segunda onda, ou terceira onda da pandemia. Né? E ali era terrível, fome. As coisas não cresciam. As pessoas plantavam e nada sucedia. Já eu conheço lugares em África onde isso aconteceu. E então ele foi falar com o rei dos filisteus, provavelmente, quase certeza, para pedir ajuda. Está a ver? Porque muita gente estava a sair daquele lugar. Aquele lugar estava amaldiçoado. É a conversa popular. Aquele lugar, a terra não funcionava. O gado não se reproduzia. Então ele queria sair, como toda a gente estava a sair. Mas Deus apareceu-lhe. E Deus está a aparecer assim também. Deus está a lhe aparecer da forma que Deus decidiu aparecer assim, que é através de nós, através de mim. Está a ver? Deus aparece do jeito que Ele quer. Está a ver? Ao Saulo, que andava a perseguir as igrejas, na verdade, e a assistir à morte das pessoas que andavam a seguir Jesus. Jesus também lhe apareceu de outra forma. Bem, adiante. Então, apareceu-lhe o Senhor e disse: não deixes o Egito, habita na terra que eu te disser e peregrina nessa terra. Eu serei contigo. Olha a promessa de Deus: eu serei contigo. Te abençoarei, porque a ti e à tua semente, aos teus filhos, netos e bisnetos, darei todas estas terras. Darei todas estas terras. Ou seja, aparece Deus e em vez de dizer estás tramado, não tens chance. Há uma pandemia, a ver, é o Covid-19, não há emprego, fecharam-se as lojas, etc, etc. Deus diz o oposto: eu vou ser contigo. A ver? Eu te vou dar todas estas terras. E isto é porque
ele estava a confirmar um juramento que ele tinha feito ao pai dele. Tu és filho do teu pai e, portanto, eu prometi ao teu pai que tu, os teus irmãos, netos, etc., teriam essas bênçãos. Portanto, estou aqui para dizer isso. Multiplicarei a tua semente, os teus filhos, netos, bisnetos, etc., como as estrelas dos céus. E darei à tua semente todas estas terras. Uau! Veja só o que é que Deus prometeu. Coisas extraordinárias. Agora, Isaac tinha pelo menos 2 caminhos à frente dele. Um era acreditar naquilo que Deus lhe falou. O outro era não acreditar. Acreditar significa que ele ia ficar. Mas se ele ia ficar, ele não tinha emprego, não tinha negócio, ele tinha que semear para colher. Quer dizer que, se ele acreditasse em Deus, ele teria que semear, correr o risco. Será que Deus cumpre? Será que eu ouvi a voz de Deus? Está a ver? O outro caminho seria, não, isto não dá, então eu estou aqui há tantos anos, eu é que sei como é que é, isto não funciona. Mas Deus disse, não, mas Deus, bem, tu estás bem a perceber, essas coisas não podem ser levadas radicalmente, temos de ter calma, porque estás a ver, isto é barabim, barabá, barabá. Há muita gente que é crente, deslavado, já entregava a vida a Jesus. Há até pastores que são assim. Não dá, porque pronto. Mas ele optou por acreditar. Então, o que é acreditar em Deus? É acreditar naquilo que Deus promete, naquilo que Deus diz. E não é só acreditar, é fazer, porque se eu não fizer, eu não estou a acreditar. Agora, acreditar no que Deus diz é uma opção. Não é nenhum sentimento, um arrepio, pronto, eu acredito. A ver, não. Há um sinal, abriu-se uma porta e entrou um gato. Há pessoas assim. Você havia de ficar admirado se eu começo a entrar por essa rua adentro com... Oh Deus, dá-me um sinal. Então, ele optou, é uma opção. Eu decido acreditar em Deus. Ou seja, eu decido acreditar no que Deus diz. E depois fico teimoso aí. E o outro fica teimoso, eu não acredito. E vai cada vez estar pior. E pronto, ainda vai orar, vai rezar, vai fazer promessas a Deus, faz tudo aquilo que não vale nada, que não dá frutos, porque Deus não está aí. A ver? Então é importante dizer isso. Porque às vezes nós lemos a Bíblia como quem está a tomar um cafezinho e pronto, e Deus disse, pois. E Deus disse, pois, não pode ser. Temos que parar e imaginar a cena. Imaginar o que é que estava a suceder. O que é que estava a suceder na cabeça e no coração do Isaac. Porque o risco era grande. Há pessoas que têm medo de sair de um lugar, mesmo quando Deus o convida e lhe mostra categoricamente para ele, tem medo. Tem medo do futuro. Tem medo daquilo que ele desconhece. Fica amarradinho ali para sempre. A ver? Há pessoas assim. Conta-se que, por exemplo, numa certa guerra, não sei se é no Vietnã, uma data de soldados americanos ficou preso e passado bastante tempo, o exército americano fez uma operação bem sucedida, conseguiu entrar no campo de prisioneiros, depois de 1001 coisas, e resgataram os americanos que estavam em jaulas, literalmente jaulas, presos, vivendo que nem animais. Você sabe que os americanos não queriam sair. Habituaram-se a estar ali, tinham medo de sair. Quem é que me vai dar de comer? Quem é que vai dar de beber? Sei lá depois como é que eu vou vencer. Eu já tive grandes problemas, era melhor estar quieto.
os soldados que o vieram libertar tiveram que os tirar à força, porque eles se habituaram àquela escravatura. Ontem eu ouvi um senhor muito conhecido em Portugal, que é o Dr. Paulo de Moraes, estava a dizer que com esta coisa que se deu na sexta-feira, só há um caminho, que era o povo se levantar, porque isto ultrapassou tudo e mais alguma coisa. Mas ele diz, e o entrevistador perguntou, o senhor acredita? Não, o povo português faz um escarcéu e eles já sabem, os malandros já sabem que não vão fazer nada. Porque já foi o banco tanto, o outro banco, foi esses escudos, foi isto, aquilo, aquilo outro, e depois eles já contam com o povo depois tal. E por isso o povo português vai ficar cada vez mais pobre, exceto aqueles que decidem sair da casca, entregar a vida a Jesus e começar a andar com Deus. O resto estão cada vez mais pobres. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. E eles aceitam isso. Então, Isaac decidiu acreditar. Então, o que é que ele fez? Ele... onde é que está isto? Então Isaac decidiu semear. Aonde? No lugar que antes não dava. Onde não dava para ele nem para ninguém. Onde a terra não produzia. Onde nada funcionava. Hoje podemos dizer, onde não há empregos. Onde as lojas estão fechadas. Os restaurantes estão fechados. Hotéis estão fechados. Despediram pessoas. Está a ver? Mas ele acreditou. Isaac acreditou. Por isso... ele semeou naquela mesma terra. E o que é que sucedeu? Sucedeu que Isaac colheu, portanto teve colheita, glória a Deus, tive uma colheita, aleluia. Mas espera que não acabou a conversa. Colheu naquele mesmo ano. Quanto? 100 medidas. Colheu 100 medidas. Colheu 100 medidas, quer dizer, você põe 1.000 euros de sementes no chão e vai colher 100.000 euros de ceifa. Olha que é grande. Você põe o dinheiro no banco e muitos de vocês precisam do dinheiro do banco ficar o seu dinheiro. E se derem 2, 3, 4, 5% ao ano, nem sei se ainda dão isso, taxas, IVAs, você fica reduzido a 0, qualquer coisa por cento e fica todo contente. 1% era 10 euros. Impressionante, não é? Até parece mal. E Deus deu 100.000. Está a ouvir o que eu estou a dizer, meu irmão? Ele acreditou, fez, e Deus fez o que prometeu. Era com ele. Não era com os outros, mas com ele era. Porquê? Porque ele era da família de Deus. Ele fazia parte do pacto com Deus. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, ele fica em pacto com Deus o Pai. Ele é adotado filho de Deus. As leis das maldições cessam e começam as leis das bênçãos. Por isso, esta frase é muito importante. Crise no mundo, oportunidades com Deus. Na verdade, muitas vezes, se não todas as vezes, que há uma grande crise, a origem da crise não é o diabo. Ao contrário, muito crente pensa. É mesmo Deus. Que está cansado de dar avisos, como diz o Apocalipse, de falar e de admoestar, e eles não querem saber, ainda gozam de Deus e fazem tudo que é mau aos olhos de Deus, e Deus põe um risco e diz, passas daqui, e eles passaram, e então Deus, pumba, tira-lhes as coisas. Mas isso, a Bíblia está recheada dessas histórias. Montes de histórias dessas que eu estou aqui a dizer. Olha, uma delas é a história do Noé. O que é que foi a história do Noé? Eles gozaram. Noé
porque ele dizia o que é que Deus tinha mandado dizer. Olha, o recado de Deus é este. Ah, pá, tu és um maluco, pá, tu és um palerma, pá, andas nessas coisas, pá. Desde quando é que a água vai chegar aqui ao topo da montanha, pá? A ver? E chegou. Chegou porque Deus fartou-se das mentiras, dos esquemas, das aldrabices, da imundície, da imoralidade. Avisou, 100 e tal anos avisou. Não quiser, pum, veio o dilúvio. E eu estou-lhe a dizer uma coisa. Para mim nada é por acaso, esta Covid não é por acaso. A ver? E então, agora, o Josafá foi abençoado. Os outros perderam tudo. Ele ganhou até o que era dos outros. Ficou com a terra dos outros. Os outros fugiram e Deus deu-lhe aquela terra. É isso que Deus está a fazer agora. Nos países mais incríveis deste mundo, os países mais pobres, mais difíceis, as pessoas agarram-se a Deus, estão todas as noites a ver este programa, estão na igreja, honram a Deus, servem a Deus, aplicam as leis de semear para colher finanças. E o que é que acontece a eles? Começam a subir, subir, e deixam de ser empregados e começam a ser patrões. Patrão. O dono de uma empresa. É isto que estamos aqui a falar. É disto que estamos aqui a falar. Portanto, em vez de estar com medo da crise, diga glória a Deus. Deus está a tirar aos ímpios, aos maldosos, aos obscenos, àqueles que desonram a Deus e etc, etc. Então, eu vou orar, Efésios, mostra-me, Senhor, quais são as riquezas que já me pertencem, alguma coisa é meu. Alguma coisa vem parar à minha casa, à minha vida. Exatamente. Você também pode ler em Malaquias 4, diz a mesma coisa. Vais ver naquele dia que eu fizer, o que é que eu vou fazer. Portanto, há transferência de riquezas. Agora, o que é que ele fez? Ele semeou com fé. E é isso que nós aprendemos, é uma revelação, é um segredo. Nós temos que aplicar as leis de semear para colher. Tudo com Deus funciona à semelhança do agricultor. Vou pedir outro tipo para aqui. Tudo. E dinheiro são sementes. Quando um crente, quando uma pessoa entrega a vida a Jesus e começa a ouvir isto e a acreditar, a pessoa chega a um ponto que já não tem medo de dinheiro. Não tem problemas de dinheiro, não anda preocupado com o dinheiro, porque ele sabe que nunca há problema com o dinheiro. É só ele obedecer às leis de Deus. Dai seus a dado, semeia primeiro, colherás depois. Com a quantidade com que tu semeares, é com essa que Deus te vai medir e te vai te dar. Semeares pouco, vais colher pouco. Semeares muito, vais colher muito. É isso. Se honrarmos a Deus então com os dízimos e ofertas, foi o que esta irmã falou, Deus amarra o diabo. O diabo estava amarrado, ele era teimoso. Ele queria roubar dinheiro àquela irmã lá na Inglaterra, mas não conseguiu. Porque ela disse, Satanás, eu honro a Deus com dízimo, mesmo em pandemia, e portanto tu estás amarrado. Estás amarrado, não pode roubar, eu não aceito. A ver? Como o Chevy, quando a bebê dele nasceu, era para morrer, mas ele não aceitou. E se houve dias e dias e dias ao longo de meses em que os médicos disseram, venha cá despedir-se do bebê, mas eles não aceitaram, porque eles sabem, eu tenho a fé que vence o mundo, eu sou de Jesus, eu sou diferente, isto não é para mim, é para os outros, para mim não é. Aleluia. Posso ouvir amém? Então, o que é que aconteceu? Pensa que a bênção parou ali, oh, que maravilha, Deus deu-me esta bênção. Não. Mais uma boa notícia. Isto foi o princípio de uma vida nova. O princípio de uma vida de prosperidade, de sucesso, de vitória. Até social. Porque antes ele era um dos outros e agora ele virou chefe, dono, patrão de muita gente. E agora os outros estavam com inveja, chateados. Quem é que tu pensas que és? Eu sou um filho de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É isso
que Deus preparou para si, onde quer que você esteja. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, faça isso hoje mesmo. Seja uma pessoa sábia. Entregue-se a Jesus Cristo. Comece uma vida nova. Passe para o lado das bênçãos. Saia das maldições. Aleluia. Amém. Então, o que é que você vai fazer agora? Vai honrar a Deus com as suas ofertas e com dízimos. Vai honrar agora. Para quê? Para que também você usufrua desta transferência de riquezas. Você pode ser uma pessoa que está em crise e Deus vai abrir um caminho. Você pode ser uma pessoa normal e dizer, pronto, já está bom. Está nada bom. Não aceite ficar na mesma. Você não é a Maria Lesma, nem o Joaquim da Lesma. Você é o mais vencedor. Você é empresário, a toda oportunidade você deve semear. Para que as portas do céu se abram de forma fantástica. Então, vamos preparar a semente agora mesmo. Semear. Esta é uma forma de semear, mas tem outras. Há pessoas que guardam dinheiro no envelope, chega ao grupo familiar, chega à igreja, este dinheiro já não é meu. Eu dei, semeei, hoje é quarta-feira, semeei para Deus, este dinheiro já não é meu. Está aqui. E depois acontecem milagres. Aleluia. Vamos lá ouvir então a música. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Estenda o seu braço sobre mim para eu orar. Senhor, eu ordeno a bênção sobre todas essas pessoas que estão em direto. Eu declaro que eles estão por cima e não por baixo. Eu declaro que eles estão a prosperar. Eu declaro que tu, ó Deus, que és fiel e estás a transferir riquezas para a igreja, para todos nós. E Satanás estás amarrado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo. Muito bem, servir a Deus. Hoje é dia de nós termos esta rubrica, servir a Deus. Servir a Deus é importantíssimo. Sabe, uma caminhada, a nossa caminhada com Deus começa no dia que a gente entrega a vida a Jesus, ficamos convertidos, somos feitos automaticamente filhos de Deus, etc, etc. Temos direitos, somos libertos do poder do diabo, passamos a ter direito às bênçãos de Deus, temos é que fazer coisas, como semear, etc. Mas depois somos seguidores de Cristo, para isso os grupos familiares é muito importante, para ficarmos enraizados na palavra de Deus, que é uma palavra milagrosa, é uma coisa que tem um poder gigante quando é guardado no coração de uma pessoa. E depois, a fase seguinte, a terceira fase, é servir a Deus. Servir a Deus, na verdade, não é uma opção. Eu, pronto, não tenho chamada. Não, toda a gente tem chamada.
pode não ter chamada para ser pastor, ou para ser, mas chamada tem, todos temos chamada. E eu ontem e no dia anterior estava a falar sobre Efésios, e hoje vou continuar a falar sobre Efésios e vamos ver uma revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo, que tem tudo a ver com servir a Deus, tem tudo a ver consigo, comigo, com todos nós. Como eu já tenho dito, o apóstolo Paulo ele andava de um lado para o outro, e quando ele ia para uma cidade nova para evangelizar, fazer discípulos, abrir igrejas, etc, etc, mal ele chegava a uma cidade nova, sempre acontecia a mesma coisa. Estavam pessoas à espera para o matar, para lhe bater, para lhe pôr na prisão, e ao fim de X tempo a pessoa fica cansada, não é? Então ele orou e pediu a Deus que lhe desse, que o libertasse, e Deus disse: a minha graça, o meu poder te basta. A ver? Portanto, ele aprendeu isso e ensinou isso. Outra coisa foi que ele foi levado ao céu. Ele saiu no Espírito, foi ao céu, onde Deus lhe ensinou segredos que estão em todos os lugares ensinados aqui em Efésios. Efésios é um livro muito importante. Eu leio muitas vezes o livro de Efésios, muitas vezes. E aqui está uma oração que eu ensinei ontem, hoje vou falar outra vez, porque esta oração é mega importante. Nesta oração de Efésios 1, do versículo 17, 18 até o 23, o apóstolo Paulo pedia a Deus pelos irmãos de Éfeso. E ele orava por aquelas pessoas. E servia a Deus e nós oramos pelos outros. Nós oramos muito em línguas pelos outros, intercedemos pelos outros, temos campanhas de lutar até vencer, sextas-feiras oramos pelos outros. Mas agora vou ensinar como é que podemos usar a oração de Efésios para ganhar pessoas, famílias, principalmente quando elas estão amarradas com castelos na mente, pessoas que acreditam em coisas que são contrárias à Bíblia, e mesmo quando a gente fala, eles não aceitam. A ver? E então nós começamos a orar por elas. E no mês tudo muda. Então o apóstolo dizia assim: ó Deus, dá a eles um espírito de sabedoria e um espírito de revelação. O espírito de sabedoria é a capacidade de uma pessoa conhecer qualquer coisa e a capacidade de usar isso com proveito, com coisas práticas e positivas. Há muita gente que tira cursos, até de engenharia e sei lá o que mais, e depois não consegue pôr em prática, não tem sabedoria. Tem conhecimento, sabe as coisas, mas não consegue tirar proveito. Sabedoria é isso, tirar proveito. Bem, o espírito de revelação é nós ouvirmos segredos de Deus e aceitá-los. Porque vimos até ontem que quando Jesus estava a falar por meio de parábolas, acerca da parábola do semeador, os discípulos não perceberam nada. Ó Senhor, porque é que estás a dizer que o semeador foi e semeou e uma semente cresceu, outra não sei? O que é que isso tem a ver com o quê? E Jesus disse: estou-vos a ensinar isto por parábolas porque só vai entender aquele que estiver bem comigo. Quem não estiver bem comigo está trancado com uma chave, com um código. Está a ver? Está encriptado. São revelações. Mas Deus quer dar revelações aos seus filhos. Para isso a pessoa tem que ter uma atitude que é assim: e afinal de contas eu não sei tudo. Eu tenho que estar aberto para as ideias de Deus, para os segredos de Deus. E por isso eu tenho que mudar. Eu tenho que ter esse desejo de mudar. Porque se eu não quiser mudar, também nada vai mudar na minha vida. Posso orar o que eu quiser. Ah, mas eu sempre fui assim, então vai ser sempre assim. Fazer mais do mesmo não dá absolutamente vantagem nenhuma. Vai ter mais do mesmo.
E se fizer ainda mais do mesmo, vai ter a mesma coisa que sempre teve, mas mais rápido, problemas mais rápido, em maior quantidade. Tem que mudar. E acima de tudo é mudar de mentalidade. Limpar as ideias que estão lá e trocá-las pelas ideias de Deus. Então, isso é que é, quando nós pedimos a Deus, dá-me um espírito de revelação, é isso que a gente está a convidar a Deus a fazer. Depois diz, Senhor, abre os olhos do nosso coração ou do nosso espírito para nós sabermos 3 coisas. Qual é a nossa... Eu estava a orar pelas pessoas de Éfeso. Senhor, mostra a eles qual é a chamada deles. Porque podemos andar aqui na terra, andamos ocupados a fazer 30 por uma linha, depois nunca nada de jeito acontece. Chegam um Zé Ninguém e a certa está no lugar de Deus e tudo funciona. Então, mostra a eles, Senhor, qual é a chamada deles. Depois, qual é a riqueza do céu que vem de Deus, que Deus já atribuiu, que já é deles. Para eles não andarem aí a orar, oh Deus dá-me aquilo, e é uma minhocazinha, uma coisa ínfima, e Deus já tem uma coisa grande para eles. Em vez de nós orarmos, oh Deus, dá-me esta casa, oh Deus, dá-me aquele carro, devemos orar assim, oh Deus, mostra-me lá quais são as riquezas por teres. Queres-me dar um carro? Que carro é que tu queres me dar? E vai ver que tudo muda. Bem, e a terceira, e a última coisa é mostra a eles, o Paulo estava a orar pelas pessoas de Éfeso, qual é o grande poder de Deus que já está no coração deles. O povo de Éfeso, que era crente, que é o mesmo poder que Deus, o Pai, usou para ir lá abaixo ao inferno, onde Jesus estava amarrado por todos os demónios do mundo, sem uma única chance plausível, e o Deus pôs lá o poder, o diabo perdeu a batalha, foi envergonhado publicamente, e saiu do inferno. E esse poder já está dentro de cada crente. Então nós não precisamos de mais poder. Precisamos de usar o que já temos. E para isso temos que aprender isto. Estas verdades têm que fazer parte do coração da pessoa. Nós temos médicos da nossa igreja e há uma jovem que eu gosto muito dela, conheço desde há muitos anos, ela toca na igreja, é cirurgiã e trabalha num dos melhores hospitais em Joanesburgo. Hospitais do mundo. Então, ela estava... eu gosto de falar com ela porque ela sabe coisas que eu não sei e muitas vezes são coisas que estão 100%, vamos dizer assim, relacionadas com a Bíblia. O patrão dela, um grande cirurgião, nunca faz nenhuma operação sem orar. A última vez estávamos lá, lembras? Ela contou assim, houve uma preparação para uma pessoa que tinha um tumor, ou não sei o que é que tinha no cérebro, tinha que ser retirado. E tinha chance de viver 50% ou de morrer, também tinha 50% de chance para um lado ou para o outro. Então, aquilo há uma preparação prévia, a pessoa tem que tomar não sei o quê, tem não sei o quê, sei que mais, o médico também tem não sei o quê. E no dia da operação, o cirurgião-chefe, ajudado por mais 2, se eu não estou em erro, que aquilo é ultra complicado, já imaginou tirar a tampa da cabeça e mexer lá. Bem, então ele orou. E quando ele começa a orar, de repente disse, Deus acabou de me dizer, não é preciso operar. E a nossa irmã, que é uma moça de fé, disse, eu fiquei admirada, mas pronto. Ele é um cirurgião de altíssima classe, e ainda por cima também um homem de Deus. Bem, a pessoa para ser operada tem que tomar como é que chama isso? Anestesia e uns comprimidos, e portanto demora horas os líquidos a saírem. Então,
depois de tudo ela voltar ao normal, fizeram uma análise. A senhora que tinha o cancro desapareceu, estava 100% curada. E esta? A ver? É engraçado. Bem, isto para dizer o quê? Que nós, quando temos Deus, podemos ser guiados e usados por Deus para coisas maravilhosas. E, portanto, nós devemos orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos casos difíceis e, acima de tudo, por nós próprios. Eu oro isto muitas vezes por mim próprio. Eu digo assim, ó Deus, dá-me um espírito de sabedoria. Dá-me um espírito de revelação. Mostra-me qual é a minha chamada. Mostra-me quais são as riquezas de Deus, lá da glória, que já me pertencem. E mostra-me qual é o grande poder de Deus que já está sobre mim. Então, o que é que você pode fazer? Você pode orar isso por si e orar isso pelos seus familiares. Ó Deus, eu trago-te a minha família dentro do trono e eu peço, ó Deus, que dês a todos os meus familiares, ou pelo menos daqui da casa, a ver, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, o Joaquim, o Manelo, a Francisca, dês isto. Um espírito de sabedoria, um espírito de revelação, mostra qual é a chamada deles, mostra a eles qual é a chamada de cada um deles, quais são as riquezas que pertencem, qual é o poder de Deus já está sobre eles. Você vai ver, orando isso todos os dias durante o mês, você vai haver mudanças. Vai haver de certeza mudanças. Porque Deus vai fazer. Porque isto é a oração inspirada pelo Espírito de Deus. Está a ver? É inspiração. Agora, imagina, nós, às sextas-feiras, encorajamos todas as pessoas a orar por uma lista de 5-15. O que é uma lista de 5-15? É uma lista de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 pessoas. Mais de 15 é difícil. Pessoas que nós queremos ganhar para Jesus. E na parte, agora já vou fazer o interregno, vou pedir aqui ao time para vir aqui. A gente tem uma lista de 15, então todas as sextas-feiras oramos por essa lista. Ó Deus, trago-te essas pessoas dentro do teu trono, blabim, blababá, tal, tal, tal. Então você pode também dizer, ó Deus, tenho aqui a minha lista de 15, que é o Manelo, o Joaquim, o Francisco, tal, e vou orar por eles isto. E ora por eles. Ora um mês seguido, você vai ver depois o que é que vai acontecer. Tudo vai mudar para melhor. Há casos de pessoas ultra complicadas, ultra perseguidoras, ultra maus, etc. De repente, chegam a acordar à noite. Deus aparece-lhes. Eles se ajoelham, saem da cama, pedem perdão a Deus e no dia seguinte vão para a igreja e viram pastores. O primeiro caso que eu vi foi quando eu me converti. Havia uma senhora que era crente, tinha acabado de entregar a vida a Jesus um pouco mais cedo que eu. E aí o marido batia-lhe. Era um português à moda antiga. É como aquele juiz lá do norte que acha bem que o marido bata nas mulheres. Anda aí uma maluqueira de juízes, sinceramente. Mas adiante. Então, ela orava pelo marido. E orava, e orava. Nós orávamos sextas-feiras. Se orávamos bem ou mal, não sei. Não me lembro. Mas não devemos orar muito bem. Mas não é que Deus respondeu. Um dia, passado bastante tempo, o homem era mau, o homem não queria que ela viesse à igreja, o homem batia, depois ele deixou de trabalhar, era mandrião, é uma coisa horrível. Ela passava a vida a chorar. Bem, tinha 2 ou 3 filhos. Um dia, Deus apareceu-lhe. E não me lembro o que é que, ou não sei se sei, o que é que Deus lhe disse. Agarrou-o, bem agarradinho, e o homem entregou-se mesmo a Jesus. Bem, a partir daí, era ele que empurrava a mulher para a igreja. Ficou tão violentamente convertido que ela já dizia, ó Deus, assim também tem muito. E virou pregador e tudo. Veja o poder da oração. Bem, vamos ouvir uma música. Qual é uma música boa para isto que eu acabei de dizer? Sim, pode ser. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E de pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. E de pregai o Evangelho
Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão, seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes sinais seguirão, seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe, quando uma pessoa tem uma chamada para servir a Deus a tempo integral, ela nunca será bem-sucedida, nunca será alegre se não estiver nesse caminho. É por isso que aquela oração é importante. Mesmo que ele ganhe muito, ele até depois nunca... o dinheiro vai para o chão, desaparece. Porque há pessoas que é assim, não vão por causa do dinheiro, por causa de regalias não sei de quê, mas... É isso aí. Bem, agora eu quero falar de Efésios. Outro grande segredo, ainda em Efésios, que vem em Efésios 4, do versículo 11 em diante. Esta passagem bíblica é um grande segredo, onde Deus mostrou ao apóstolo, e ele escreveu, basicamente o seguinte: que Deus chama apóstolos, bispos, pastores, para quê? Não é para nós, pastores, bispos e apóstolos, fazermos a obra. É para nós dirigirmos os soldados, para ser os soldados a fazer a guerra contra o diabo. Mas o entendimento, que está errado, o entendimento errado, no meio da maior parte das igrejas é ao contrário. Desde o pastor, que acha que ele é que tem que fazer tudo, e o povo vai a uma festa. Faz assim, canta e tal, pronto. Não, não é nada disso. Esse não é o objetivo de Deus. Esse não é o plano de Deus. E se um pastor, ouça bem que eu agora vou falar para os pastores, quer que a sua igreja seja uma igreja próspera, abençoada, com salvações, com vigor, a unção de Deus, ele tem que seguir o modelo de Deus. A gente na nossa igreja diz que é a visão maná. Bem, não é a visão maná, ok, é a visão maná, porque está escrito, mas não é bem a visão maná, é a visão de Deus que nós, na igreja maná, seguimos. Eu, quando comecei a igreja, por instruções de Deus, eu fui ver como é que eu devia fazer a igreja. E fui ver grandes ministérios, bons, mas era cada coisa que eu via, mas não vem isso na Bíblia. Eu orei, e foi quando Deus me começou a mostrar segredos. Um deles é este. O outro é, por exemplo, quando Deus mandou o Moisés fazer como é que chama? O tabernáculo. Eu nunca quis saber muito de tabernáculo, que tem uma peça assim, um oracular, e depois uma cortina. Mas Deus quer dizer qualquer coisa que não é os pormenores. Deus não é assim uma pessoa complicada. E tanto pedi ajuda a Deus, Deus me ensinou. O tabernáculo é a casa de Deus. É por isso que muitas vezes há igrejas onde dizem, vamos ao tabernáculo. A ver? E o profeta, né, o trabalho dele era guiar o povo a vir ao tabernáculo, e entrava pelas portas com barulho, gratidão, e com sacrifícios de cordeiros.
E depois havia uma tenda com 2 compartimentos, que é o lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos era o Espírito de Deus que morava lá. Deus morava lá, imagina. Subia, descia, ia para a frente, para trás, depois voltava lá dentro. E ninguém conseguia entrar, mas no lugar do primeiro lugar santo havia a arca do concerto e havia um candelabro, que representa a palavra. Quando Jesus veio, as cortinas se abriram. Eu nunca percebi essa conversa toda, até que Deus disse assim: este é o modelo da igreja. Um pastor não é para ser o estrela, nem os músicos é para ser os estrelas, é para guiar o povo a entrar na casa de Deus com hinos de gratidão, sacrifícios de louvor e de finanças. E depois vão ouvir a palavra de Deus, e depois entram, que é no lugar santo, depois vão ao compartimento do lugar santíssimo, que é quando nós ministramos ou oramos pelos doentes ou pelas pessoas, impomos as mãos, está lá o Espírito de Deus para ministrar às necessidades das pessoas. Então, se o pastor souber isso, ele tem uma atitude completamente diferente. Então, as pessoas não vão ao tabernáculo, à igreja, para ter um toque dos músicos. Muitos músicos viram cheio de ideias e de rebeliões até. O diabo faz muitas vezes, já tivemos isso também, agora já não, mas porque o pastor não percebe. O pastor é uma pessoa que guia o povo, porta, pipim, pipim, e depois, quando vai orar, é Deus que vai tocar na pessoa. É o modelo de Deus. Quando uma igreja faz isso, tudo funciona, porque é o modelo de Deus. É como na área financeira. O modelo de Deus é semear primeiro para colher depois. É o modelo de Deus. Agora, qual é o modelo de Deus para cada crente? É isso que vamos ver aqui. É Efésios. Diz assim, Efésios 4, 11. Ele mesmo, estava a falar de Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, professores. Portanto, Jesus, no meio da congregação da igreja, tira umas pessoas e ele determina: esta vai ser aquilo, aquilo, aquilo. E não há nenhum curso para ser isto. Existem cursos em que a gente treina as pessoas a saber coisas da Bíblia, mas a chamada não tem um curso. A sabedoria vem de Deus, a unção vem de Deus. Eu podia dizer assim: pronto, agora tu és bispo. Mas se não tiver lá a chamada de Deus, ele tem o título de bispo, mas coitado, ele não vai dar 2 para a caixa. Porque... Está a ver? Então, Deus é que chama as pessoas, as capacita. Eu não sei nada, ainda bem que não sabes nada, porque assim não precisas ficar esvaziado para depois ser cheio com as coisas de Deus. Quem capacita é Deus. Depois diz: para que é que Deus chama uns apóstolos, profetas, evangelistas? Para fazer o quê? Apóstolos, é para fazer a obra de Deus. Não. Aqui está a dizer: para treinar, aperfeiçoar os santos. Para aperfeiçoar os santos, sim. Treinar os santos. Para a obra do ministério. Para treinar os santos na obra do ministério. A ver? Para treinar os santos, que é os irmãos, santificados, lavados dos seus pecados pelo sangue de Jesus, para os ensinar como é que se faz a obra. Como é que eles vão fazer a obra. Para edificar o corpo de Cristo. Que edificar é construir, adicionar. É um bloco em cima de outro, um bocado de cimento, mais outro, a parede, os pilares. Para nós construirmos, não é só ganhar pessoas para Jesus, é uni-las. Uni-las. Para elas não se perderem. Está tudo aqui. Então, Deus chama uns para apóstolos, outros para evangelistas, pastores, doutores, para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para eles fazer a obra. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito ou amadurecido, à medida da estatura completa de Cristo. Eu tenho uma Bíblia aqui, que está lá aqui assim no instante. Acho que é neste modelo. Não, é esta Bíblia. Pode ser aqui nesta. Há versões da Bíblia que são muito interessantes,
que este é o quê? Efésios 4. Efésios 4, vê lá. Mas seguimos em frente. Portanto, deu-nos para a aposta, tal como eu já disse, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificar, construir, adicionar o corpo de Cristo. Até que todos chegamos ao estado de homem feito. Estado de homem feito. À medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é que está aqui a dizer? Eu já disse, vou dizer outra vez, não é? Eu tenho aqui 2 filhos. A Samara já atingiu a estatura completa de uma mulher, porque ela já casou e tem a sua família. E o Mike vai casar ali com aquela miúda que está ali assim e vai ficar à estatura completa de um homem. Vai começar uma família nova. A ver? Larga pai e mãe e assim eu fico com mais um quarto. Então, o que a Bíblia, o segredo é este, que eu, os bispos e pastores, estamos aqui para treinar os irmãos, para que eles saibam fazer a obra de Deus, mas também para que eles cresçam. Desde bebés, criancinhas, adolescentes, e depois façam a obra de Deus. A ver? E se você pensar que Jesus também disse, João 14, 12, na verdade vos digo que ele crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. São as 2 coisas e veja, como é que Jesus disse que eu, que não sou Deus, ou que um irmão que não é Deus, vai conseguir fazer as mesmas obras que Jesus fez? Porque ele disse, eu vos darei o Espírito Santo. Vos vai ensinar e dar poder para fazer a obra. E quando os irmãos foram, Jesus disse assim antes de ir para o céu, não saiam daqui, Jerusalém, enquanto o Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus, não vier, porque sereis batizados no Espírito Santo. Então podeis ir no fogo de Deus, do poder de Deus. Então eles pararam, e no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, eles ficaram cheios do poder de Deus, viram-se línguas na cabeça deles, ficaram a orar em línguas, e daí começou um movimento de Deus muito grande. De tal maneira, os irmãos, pelas mãos deles, faziam sinais e maravilhas, que as outras pessoas achavam assim, mas eles estão a copiar Jesus. Pessoas que não sabiam que Jesus é o Senhor, mas sabiam que Jesus tinha feito milagres. Mas aquele também está a fazer, olha aquele também, olha aquele ali também. E por isso chamou-lhes Cristos pequeninos, são pequenos Cristos. Daí que veio o nome cristãos. O plano de Deus é esse. O plano de Deus não é que o bispo, o apóstolo, que é o campeão, o estrela aqui do sítio, posso tudo e tal. Não. É treinar os irmãos para eles fazer o trabalho deles. Agora, eu e os outros somos generais que coordenamos o exército. Tem que haver manuais para saber como é que se faz, tem que haver isto, aquilo, aquilo outro, tem que haver disciplina, mas é assim. Por isso também Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, não diz que é os apóstolos, ou profetas, ou evangelistas, é os que crerem, os irmãos. Impõem as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Porque essa é a tarefa de todos nós. E é isso que o diabo detesta. Que o povo de Deus saiba qual é o plano de Deus. É uma coisa extraordinária. Então, a pessoa, quando não sabe isto, ainda anda preocupada com pagar as contas, está doente por Covid-19, é mesmo... É uma pessoa bebê em Cristo, ainda é pequenino, sabe pouco, ainda não tem fé que chegue. Mas quando a pessoa começa a ter fé, ele quer lá saber de vírus. Havia um senhor que era não era evangelista, ele era apóstolo, foi parar à África e lá no meio do mato surgiu uma epidemia terrível. Em 3 dias a pessoa morria. Eu não me lembro como é que se chama, a pessoa escumava e que era altamente contagioso. Então morriam pessoas, aquilo foi uma coisa terrível. Então este homem chegou a esse lugar e orar.
E os médicos queriam-lhe pôr uma capa e disseram, eu não preciso, você é maluco, você vai morrer, não vou nada. E deu uma discussão brutal e ele assinou um documento a dizer, eu me responsabilizo. Foi sem nada e fez o seguinte, você tem um microscópio? Tenho. Então vamos pôr a espuma que saía da boca dessa gente para ver os micróbios. E o médico, você é maluco. Você vai morrer, não vou nada. Então ele pôs isso na mão, o microscópio viu os bichos, morreram. Isto é que é cristianismo. O resto é uma brincadeira. É a igreja infantil. É os bonequinhos. Está a ver? É por isso que o diabo detesta que a gente pregue o Evangelho. Porque ele sabe que nós somos mais que vencedores. Nós somos o tudo posso. Nós somos filhos de Deus. Temos uma chamada tremendíssima. Nada nos pode vencer. Não é por causa de nós. É por causa dele. Está a ver? Depois diz assim, continuando, isto é muito importante, talvez eu depois continue a ensinar sobre isto, diz assim, até que todos cheguemos a tal, à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por ventos de doutrina. Agora a moda é falar de sei o quê, agora a moda é aquilo, aqui não há modas. O Evangelho não muda. Em roda por ventos de doutrina pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. São os rebeldes, são os... eu tenho isso num livro que é Convertido a Discípulo, nos últimos capítulos, diz que nós próprios, os irmãos, temos que defender os mais novos dos lobos, dos mercenários, etc. É isso que está aqui a falar. Seguindo a verdade em caridade, em tudo tal, do qual o corpo bem ajustado, ligado para o auxílio de todas as juntas, segundo a justa tal, faz o aumento do corpo de Cristo. Ou seja, o trabalho dos irmãos é ganhar pessoas para Jesus e colá-los à igreja, ao corpo de Cristo. Fazer uma edificação, põe um tijolo, mais outro, e fica um prédio grande. Quem é que está a perceber? Levanta o braço e diz, amém! Então, isto é lindo. E depois é muito interessante, quando a pessoa serve a Deus, sempre ele tem sucesso e vitória. Quando ele para de servir a Deus, ou só serve assim meio torto, ele não tem grande vitória. Mas uma pessoa, eu lembro uma vez, estávamos até chamávamos Eurovisão, não, Euro qualquer coisa. Sei que se lembra. Hã? Euromaná? Acho que era isso. Então íamos lá para uma sala de uma família crente que alugava espaço e juntávamos as pessoas todas. Depois é que abrimos igrejas. Então as pessoas vinham de muitas partes da Europa ter comigo ali. Estávamos ali 3, 4, 5 dias. E uma senhora veio ter comigo e disse, sabe uma coisa? Estou muito contente de estar aqui para receber a unção de Deus, porque eu me desviei. E desde que eu deixei de servir a Deus, ela era líder, depois já afastou-se. Quando eu era líder, servia a Deus, honrava a Deus, dava muito dinheiro. Eu nunca vivi tão bem, tão feliz, a minha família. Quando eu, pois, fui outra vez para os caminhos antigos, perdi tudo, sou infeliz, E eu disse, está a ver? Servir a Deus não é opção. Quando nós servimos a Deus, está a ver? Como diáconos, como presbíteros, como homens de negócio, será aquilo que for, a vida toma outra cor. Aleluia! Muito bem, mais uma música para alegar aqui o nosso povo. Qual é que é agora? Fiz a opção. Sim, senhora. Fiz uma opção. Servir a Deus. E tu, Cristo? Fica aqui ao pé de mim. Esta é a mulher que eu comprei na Holanda. É, sou eu. Comprei ou não? Sim, sim. A Cristal. Lembra? Mostra para o senhor quais são as riquezas da glória. Sim. Neste caso é a riqueza que Deus me deu. Sim. Eu não estava na glória. Eu não estava na glória. Não, mas não é do tamanho normal. Ela é uma holandesa pequena, feita para a minha medida, porque eu é que sou grande. Claro.
Agora imaginou eu assim. Sou alegre, sou feliz, não tenho culpa. Apenas fiz uma opção. Ser o servo de Jesus eu quis. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Nem o João, nem a Maria são. O caminho é Jesus. Salvação só vem por crer na cruz e no sangue de Jesus. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. E tu aí, opá, vê se decides, faz a tua opção. Sem muita lenga-lenga, pá, faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Aleluia! E agora vamos ministrar o poder de Deus a você. E eu vou pedir que o time para nos brilhantar com uma música de louvor e gratidão a Deus. Pode ser mesmo aquele da Aleluia. Aleluia é um hino que é para dizer que Deus é bom. Breve Ele virá. Que Ele é Deus. Tem muita gente a pedir ajuda. Tem a Antônia, tem montes de dívidas. Então, você ouviu o que eu disse hoje. Você tem que semear em tempo de fome. Tem que... Telefone para o SOS, peça aconselhamento pastoral. Alguém vai acompanhar até você sair dessa situação. Vai ver que também você vai ver Deus abrir um caminho onde não há caminho. Depois temos aqui o Ferreira que pede por a nora para que o bebê nasça bem. Depois temos a Sílvia que pede, precisa de vender imóveis. É a mesma coisa, quando se trata de finanças, a gente tem que semear, minha irmã. Tem que semear com fé, para que a gente possa colher. A Alexandra diz que o filho tem o corpo todo negro. Foi internado, está fraquíssimo. Foi detectado que tem os glóbulos vermelhos e plaquetas muito baixas. Eu vou orar e eu acredito do fundo do coração, hoje mesmo, o André vai ficar bom. Aleluia. Todas essas pessoas podem telefonar a pedir para serem acompanhadas, porque são casos muito importantes, não é? O Cardoso pede pela saúde, osteoporose, não consegue andar. Pela mãe teve um AVC. Isto aqui é um catálogo de doenças, meu irmão. Você vai pôr a mão no ecrã e vai receber a unção de Deus, vai ficar curado. Tem a Raquel, que tem tonturas, isto, aquilo, aquilo outro. Vai ver como Deus vai também sarar. Eu quero já começar a orar. Estenda a sua mão sobre mim. Está aqui a unção de Deus, a minha mão está a ferver. Estenda a sua mão sobre mim e, se possível, ponha a mão no ecrã. Oh, Santo Espírito maravilhoso. Eu oro por todas essas pessoas. Oh, a unção de Deus está a entrar em muitos de vocês. Muitos de vocês estão a sentir um calor na região que está doente. Outros estão a estrebuchar, demónios estão a sair. Outros estão a começar a sentir-se melhor milagrosamente. Todo o povo de Deus que não está doente, mas está em sintonia, vamos fazer o nosso trabalho, orar por estas pessoas que estão aqui aflitas. Estão em grande aflição. Nós somos chamados para ajudar estas pessoas. Ao Sérgio, que
que foi acusado por um polícia e foi ameaçado de morte. Enfim, tem muita câncer, tem muita situação aqui, atormentado, bruxarias. Oh, Rabacacharabalara. Oh, Senhor Jesus, eu ordeno esse câncer que segue para a raiz. Eu ordeno a toda a enfermidade que desapareça. Eu declaro vitória para todas essas pessoas no nome de Jesus. Chamalara babarra bequishira basara. Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Eu quero me entregar a Deus. Eu quero ter certeza da minha salvação. Baixe a sua cabeça agora mesmo. Feche os olhos para se concentrar em Jesus. E digam todos comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu admito, também falhei, perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Aleluia. Telefone, escreva a dizer, eu entreguei a vida a Jesus. E nós iremos orar consigo. Amanhã continuamos aqui. Entretanto, vamos louvar a Deus. Depois de orar, louvamos a Deus, já temos vitória. Acreditamos, já temos vitória e louvamos a Deus. Vamos então. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia.